Então vamos ao nosso segundo vídeo, que vai se tratar agora das atividades, né? Falar um pouquinho sobre as atividades. A mão na massa são 3 exercícios, na verdade 5 exercícios, né? 3 deles relacionados a um trecho aqui da obra Discurso do Método Descartes, né? Então leia o trecho a seguir e responda as questões. O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar ter mais do que têm. E não é verossímil que todos se enganem a tal respeito, mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina bom senso ou razão, é naturalmente igual em todos os homens. E destarte que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem mais uns racionais do que outros, mas somente de conduzirmos os nossos pensamentos por vias diversas e não por considerarmos as mesmas coisas. Pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem, segundo Descartes, né? Então, o que todos os seres humanos possuem em comum, segundo o Descartes, aqui o bom senso, né? O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. De acordo com Descartes, por que as pessoas possuem opiniões diversas? Por que as pessoas têm opiniões diferentes, né? As diversidades de opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que os outros, segundo ele, né? A diversidade de opiniões nasce de conduzirmos o nosso pensamento por vias diferentes e não considerarmos as mesmas coisas, não partimos dos mesmos princípios. A partir do pensamento cartesiano, o que distingue as pessoas entre si? O que diferencia? O que diferencia as pessoas, principalmente, é a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso e, principalmente, de usar o espírito bom. Pois não é suficiente ter o espírito bom, mas é aplicá-lo bem. Tem uns que aplicam bem a racionalidade, tem outros que não usam bem a razão. Tem os que usam bem o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar, outros já não a usam tão bem. Você usa bem a sua capacidade de pensar e de raciocinar ou não? Você é ruim das ideias, ruim do pensamento, ruim de raciocínio. Então, é isso que distingue as pessoas, essa capacidade de usar, aplicar bem a sua razão ou não. Então, pesquisas das ideias do filósofo francês René Descartes produz um texto refletindo de que modo a fenomenologia se opõe ou critica a visão racionalista de Descartes. Qual é a diferença? Como eu disse no outro vídeo, a fenomenologia é uma escola filosófica que diz que busca estudar os fenômenos. O que são fenômenos? É aquilo que aparece para a nossa consciência. Mas, na verdade, a fenomenologia diz que a nossa consciência é que tende para as coisas. Mas a nossa consciência ela nasce de nós como um todo, do ser humano como um todo. Então, a fenomenologia ela é monista. Ela vê o ser humano como um todo, como corpo, como razão, como consciência e como inconsciente. Enquanto o Descartes ele é um dualista. Ele vê a razão diferente do corpo. O corpo é uma realidade material, a razão uma realidade espiritual. Então são duas coisas distintas. Então é aqui que a fenomenologia se opõe ao Descartes. Ela concorda com o Descartes porque o Descartes parte da dúvida e descobre a consciência. O Descartes duvida de tudo, ele duvida do que ele aprendeu com os sentidos, do que ele estudou na escola, e chegou a duvidar até da própria existência. Ele falou, será que eu existo mesmo? Ele falou, peraí, tem uma coisa que não tem como duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. Ele chega a essa conclusão. E nessa conclusão ele chega ao conhecimento da sua própria consciência. Mas ele se confunde achando que a sua consciência é exclusivamente espiritual, enquanto o corpo é uma coisa diferente da consciência material. Por isso que o Descartes, a fenomenologia, o Edmund Russell, vai se opor ao Descartes aqui. A fenomenologia é monista, pensa o ser humano como um todo. Então o ser humano é um todo dotado de quê? De sentidos, que percebe o mundo, de razão, que pensa o mundo, de um corpo, né, que sente o mundo, de uma consciência que tende para as coisas e extrai dessas coisas o que ela percebe do mundo a partir da sua própria posição. Então, é aqui que está a distinção. O Descartes era um dualista. Ele achava que a consciência era puramente espiritual, fruto da razão. Pesquisa sobre ludologia. O que é ludologia? É o estudo dos jogos, da capacidade humana de brincar. E o livro Homo Ludens, escrito por Huizinga, você vai ver o quanto nossa vida assemelha-se a um jogo, a uma brincadeira. Então, você vai estudar um pouquinho disso. Eu vou falar um pouquinho dessa obra aqui agora.
né? Vamos lá falar um pouquinho dela. Eu tenho aqui separado um trecho dela para a gente poder compreender um pouquinho e depois vocês conseguirem responder. Então a obra é o Homo Ludens, do Huizinga, né? Do Johan Huizinga. Homo Ludens, né? O jogo como elemento da cultura. É um livro escrito pelo historiador holandês, o Johan Huizinga, e foi publicado originalmente em 1938. Então, ele tomando o jogo como um fenômeno cultural, ou seja, uma manifestação da nossa cultura e também da nossa consciência, o livro se estrutura sob uma extensa perspectiva histórica, recorrendo inclusive a estudos etimológicos, buscando estudar a origem das palavras, né? Etnográficos, buscando descrever as etnias, as culturas de sociedades distantes, temporal no tempo, né? E culturalmente, de diferentes culturas. E ele reconhece o jogo como algo inato ao homem e mesmo aos animais. Não existe sociedade humana que não tenha desenvolvido jogos e brincadeiras. Até os animais também desenvolvem isso, né? Jogos e brincadeiras. Os gatos, os golfinhos, por exemplo, eles gostam de brincar de uma espécie de futebol com água viva. Eles ficam jogando as águas vivas um para o outro, né? Os golfinhos gostam muito de brincar. Inclusive também eles comem um peixe lá que ele é venenoso, mas é um venenoso assim, que não é um veneno que mata, mas um veneno que é uma espécie de uma droga. Eles batem nesse peixe e ele solta o veneno. Eles vão lá e pegam o veneno, porque o veneno deixa os golfinhos doidões, né? Então eles gostam dessas de recreação, de brincadeira, de jogo, né? E outros animais também tem isso, né? Se a gente for lá para a África, na África tem também os animais que ficam próximo à árvore da amarula, e quando a amarula cai no chão, ela começa a apodrecer, começa a fermentar, os animais vão e comem as frutas no chão fermentadas. A fermentação é o que faz o álcool, né? Então elas ficam chapadas, né? O elefante, girafa, tem vídeo na internet, aí depois vocês procuram os animais chapados, caindo no chão de bêbado. Então os seres humanos e os animais gostam muito disso, dessas brincadeiras, desses jogos e dessas recreações, também de alterar o seu estado de consciência, considerando uma categoria absolutamente primária da vida, logo anterior à cultura, tendo esta evoluída do jogo. A existência do jogo é inegável. É possível negar, se quiser, quase todas as abstrações em relação ao jogo. A justiça do jogo, a beleza do jogo, o bem do jogo, né? A justiça. Foi justo o Flamengo ter ganhado tal jogo? A beleza. Aquele drible foi bonito, né? O bem. A luta do bem contra o mal. Esse time aqui é de Deus e aquele time ali é do mal, porque o povo não acredita em Deus, né? Então esse bem e mal, esse time é do bem porque eles são corretos, o outro time ganha fazendo falta, né? É possível negar essa seriedade. Muitas vezes o jogo não é sério, é uma brincadeira, né? Mas nunca o jogo, o ser humano está sempre jogando. Inclusive Wittgenstein, um filósofo da linguagem, vai falar que até a linguagem é um jogo, é uma brincadeira, né? O Huizinga define a noção de jogo de forma ampla, como o jogo é uma atividade, uma ocupação voluntária, né? Exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. As regras são sempre obrigatórias, sempre tem regras nos jogos, né? E são consentidas e são obrigatórias você seguir, né? Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, segundo o Huizinga, né? Então o jogo não é colocado como um passo primeiro a determinada função cultural, como uma simples transformação do jogo para a cultura, mas reconhece a cultura como possuidora de um caráter lúdico e que, sobretudo em suas fases mais primitivas, se processou segundo as formas e no ambiente do jogo, das brincadeiras. Ele analisa o jogo como uma função significante, ou seja, que dá significado ao mundo, valorizando sobretudo o caráter de competição também dos jogos, um elemento agonístico, né, de contradição, ali, de tensão, e antitéticos dos jogos de oposição, né, do jogo. A linguagem, o mito e o sagrado são marcados desde o início pelo jogo, até na linguagem, o próprio Wittgenstein vai falar sobre isso. No mito, os mitos têm jogos, né? A realidade mítica, as explicações, as narrações sobre as origens, tem um jogo ali de linguagem e também de caráter de ritualístico, né? E o sagrado, até o transcendente, nossa crença em Deus, tem que ter uma espécie de jogo, os joguinhos que a gente faz com Deus, né? São marcados desde o início pelo jogo, que foi deixado de segundo plano com o passar do tempo, mas que ainda está presente na essência das principais atividades da sociedade.
Huizinga não se alonga quanto à presença do jogo em seu próprio tempo, mas com um certo pessimismo demonstra a perda do espírito lúdico logo com o surgimento do realismo, né, que busca acreditar somente na realidade, né, e também a arte realística que busca retratar a realidade como ela é. E com a Revolução Industrial que também vai perdendo isso, o jogo vai perdendo o seu caráter lúdico, de brincadeira, de algo que dá prazer, para se tornar algo, uma competição muito mais profissional, que é o que a gente percebe hoje no futebol, e a gente até é saudoso muitas vezes, né? O jogador não está pensando só no aspecto lúdico, ele está preocupado com o salário dele, quanto que ele vai ganhar, porque o trem virou um negócio, não é mais brincadeira. Os esportes, por exemplo, que se valorizaram na época são, enquanto presentes numa esfera profissional, criticados pela ausência da espontaneidade. Então eles jogam já não mais espontâneo, muita gente joga de forma obrigatória. Inclusive tem uma jogadora de vôlei que causou polêmica agora na pandemia, porque ela postou que não sente saudade nenhuma de jogar vôlei. Porque desde que quando ela começou a atuar profissionalmente, ela nunca teve férias. Quando ela não estava atuando pelo clube, ela estava atuando pela seleção. Ou estava treinando. Então, ela está achando uma maravilha a pandemia porque ela está ficando de folga. Ela não joga mais por espontaneidade, é uma profissão. É igual o trabalho. O trabalho vem do tripalho, né? É algo que nos causa dor, é um objeto de tortura, porque a gente já não faz aquilo por espontaneidade, a gente faz por pressão, porque precisa do dinheiro para sobreviver. As coisas, quando perdem a sua espontaneidade, perdem também o seu caráter lúdico, de brincadeira, de prazer, de recreatividade. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.